A paz do Senhor para todos. Este é o 8º vídeo da série Mulheres da Bíblia. Hoje falaremos sobre duas mulheres que não são nem muito bem conhecidas pelos seus nomes, Sifrá e Puá, as parteiras hebreias. Mas elas vão nos ensinar que o temor ao Senhor gera bênçãos para a vida. O texto está escrito no capítulo 1 de Êxodo. Sifrá, no hebraico, significa beleza e Puá significa sopro. A história de hoje vai acontecer no Egito, depois da família de Jacó descer para lá por causa de uma grande fome que acometia todo mundo. José, filho de Jacó com Raquel, havia sido vendido por seus irmãos porque tinham muitos ciúmes dele, porque Jacó o amava mais do que a eles. Venderam-no para uma caravana de mercadores. Quando aquela caravana chega ao Egito, José foi vendido como escravo a Potifar, um homem muito influente naquele lugar. Depois de algum tempo, ele se torna o mordomo principal da casa de Potifar, mas segue-se uma grande prova de fé em Deus por parte de José, pois ele é tentado pela esposa do seu senhor e ele consegue fugir daquela armadilha de Satanás. E como consequência dessa fuga, ele foi parar na prisão. Lá na prisão, José interpreta sonhos e assim como ele havia interpretado, aconteceram. Depois de algum tempo, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Então alguém se lembra dele e da prisão José saiu para interpretar os sonhos de Faraó. Quando o Faraó ouviu aquela interpretação, torna José administrador de todas as terras do Egito. E sob a sua administração, o Egito se tornou o responsável por todo o alimento existente no mundo naquela época. Quando acabou a comida na terra de Canaã, a família de Jacó, que vivia ali em Canaã, teve que recorrer ao Egito para escaparem da morte. Jacó envia seus filhos para comprar comida. E quando eles chegam diante de José, mesmo sem o reconhecerem, eles se prostram diante dele. Jacó se dá a conhecer aos seus irmãos, manda buscar sua família para morar no Egito. Faraó manda escolher uma boa terra para instalar a sua família. E ele escolhe a terra de Gósen. O que acontece daí por diante é o que sempre sucede a quem é escolhido por Deus. A prosperidade toma conta da terra de Gósen. Eles começam a crescer e se fortalecerem. Enquanto José e seu amigo Faraó estavam vivos, nada de mal acontece com aquele povo. Mas ao morrerem José e Faraó, diz a Bíblia que se levantou um outro Faraó que não conhecia José. E tudo começou a mudar para os hebreus. É claro que aquele Faraó conhecia a história de José e de como ele fez o Egito prosperar. A história não se apaga pelo tempo, mas havia um temor em seu coração. É que os descendentes de Jacó eram prósperos e cresciam muito, tornaram-se um povo numeroso. E começou uma grande preocupação por parte de Faraó, pois ele dizia, se algum povo se levantar contra nós e se unir com eles, será o nosso fim. Então começa um grande levante contra o povo hebreu por parte de Faraó. Puseram cargas pesadas sobre eles, puseram feitores de obras, obrigaram a edificar cidades grandes, cobravam altos impostos e taxas elevadas que eles não podiam pagar para os deixar cada dia mais nas mãos de Faraó. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quanto mais os afligia, mais eles aumentavam e mostravam-se cada dia mais resistentes. Havia algo esquisito e terrível com este povo, pensava Faraó. Então o trabalho forçado foi intensificado, agora com tirania, com rigor muito maior. O labor deles era exaustivo. Crueldade era a palavra de ordem dos capatazes egípcios. Eles começaram a criar uma variedade de maneiras para oprimir o povo hebreu. Eles forçavam a cavar canais para o Nilo. Eles tinham que construir muralhas para as grandes cidades. Eles eram obrigados a construir aquelas enormes pirâmides, fazendo tijolos, amassando barro. Eles colhiam e transportavam material para fazer aqueles tijolos. Todas estas ações eram para os desgastarem e eles ficarem tão fracos que ao se chegarem junto das suas mulheres, estivessem tão cansados para não se ajuntarem com elas, impedindo de engravidá-las. Mas quanto mais os oprimiam e torturavam, mais eles se fortaleciam, porque era a mão de Deus que estava sobre eles para os restaurar. Como todo esse trabalho não estava dando frutos positivos para os egípcios, então Faraó pensa num plano mais terrível que os anteriores, a matança em massa dos filhos dos hebreus para impedir a sua multiplicação. É aqui que entra na história as duas mulheres citadas hoje, Sifrá
e Puá, as parteiras hebreias. Seus nomes são mencionados, mostrando que elas eram mulheres de reputação, eram as parteiras entre as parteiras existentes. Podemos imaginar que elas eram umas tipo parteiras chefes e que as demais recebiam suas ordens. Claro que o povo era muito grande e apenas 2 parteiras não daria conta de todos os partos. A ordem para matar os bebês do sexo masculino das hebreias foi expedida diretamente pelo faraó, sob forma de decreto nacional. Sem dúvida, as parteiras hebreias que não cumprissem aquela ordem, que tinha força de lei, poderiam esperar a punição, talvez até a condenação à morte. E Sifrá e Puá foram chamadas por Faraó para ouvir a sua instrução. Quando estiverdes diante das hebreias para ajudar no parto, se for menino, matem logo, mas se for menina, deixem viver. A ideia era: qualquer povo que perder seus meninos sistematicamente, mesmo que possa ficar com suas meninas, não demorará a entrar em extinção. Este foi o golpe mais bem arquitetado por Faraó contra a nação de Israel, que estava em formação no Egito. Foi bem calculado, um verdadeiro plano diabólico. Mas o que Faraó não sabia é que estava tentando destruir o povo de Deus. E aquele povo ninguém poderia destruir, porque havia uma promessa sobre eles e Deus iria cumprir a sua promessa, porque a sua palavra nos diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Êxodo 1:17 nos diz que as parteiras foram revestidas de um temor a Deus tão grande que não mediram suas ações. Elas ouviram a Faraó, mas saíram dali com um pensamento diferente, pois na hora em que as hebreias tinham seus filhos meninos, elas os deixavam vivos. Temor a Deus, humanidade e misericórdia foram para elas motivos maiores do que a preservação das suas próprias vidas. Deus frustrou o plano genocida de Faraó, pois foram dadas às parteiras uma ordem de Deus, que era muito maior do que a ordem de Faraó. E elas resolveram obedecer a Iavé, o Deus daquele povo. Assim, os hebreus continuaram a se multiplicar e a prosperar, apesar de todos os planos de Faraó. Ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoa. E Faraó, percebendo aquilo, chama as parteiras novamente para ouvir a sua reclamação. Por que vocês deixaram viver os meninos, não obedecendo as minhas ordens e fazendo exatamente o contrário? O que responder? E agora? Elas ficaram assustadas. Então elas se firmaram num fato que, na verdade, pode ter acontecido com muitas hebreias, visto que elas trabalhavam até muito próximo do parto, porque elas eram escravas, o que lhes facilitavam na hora da criança nascer pelos exercícios que faziam. É claro que isso não acontecia com todas as mulheres, mas as parteiras usaram este fato para se defenderem da ira de Faraó. Então elas disseram a Faraó: as hebreias são muito rápidas e quando nós chegamos o bebê já tem nascido. Isso nos impede de te obedecer. É preciso ter muita coragem para enfrentar Faraó da maneira que elas enfrentaram. Mas podemos entender que o próprio Deus estava no controle, lhes encorajando naquela hora. Quando Deus manda, ele se responsabiliza por tudo e nada foge ao seu controle. Aquelas mulheres não foram punidas por Faraó, mesmo tendo-lhe desobedecido. Elas se negaram a participar daquele plano diabólico de tanta maldade e Deus as abençoou. A bênção vem de Deus para quem obedece ao seu mandar. A Bíblia diz que por terem sido obedientes, Deus lhes abençoou, estabelecendo suas vidas, seus lares, suas famílias com grande bênção. Que coisa maravilhosa é obedecermos, é temermos ao Senhor, obedecermos a sua voz, cumprirmos aquilo que Ele determina para a nossa vida. Há uma certeza em nossos corações que quando somos tementes a Deus e lhe obedecemos, seremos abençoadas e teremos o cuidado de Deus
sobre nossa vida e sobre nossa família. Guarda isso em teu coração. Teme ao Senhor, obedece aos seus preceitos e serás abençoada em tua família e na tua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.